a paz e a bênção sobre o nosso querido e amado profeta mensageiro Muhammad, que a paz esteja sobre ele. Vamos falar um assunto de extrema importância para a nação muçulmana, que é chamado Al-Isra wal-Miraj, a noite da viagem noturna e a ascensão e a subida aos céus, a qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez. Depois de 10 anos em Meca, 10 anos em Meca, o nosso querido e amado mensageiro sallallahu alaihi wasallam, convocando as pessoas a se unirem a Deus e adorarem o único Deus e abandonarem totalmente o politeísmo e a idolatria, ele foi levado em uma viagem especial. 10 anos em Meca. No mesmo ano que ele perdeu a sua amada e querida esposa Khadija, no mesmo ano que ele perdeu o seu tio e protetor Abu Talib, estava triste. No mesmo ano que ele foi rejeitado em Taif, na divulgação que ele fez, Deus Todo-Poderoso queria elevar o profeta Muhammad e tranquilizar o seu coração e ao mesmo tempo presentear com essa viagem. Sim, ele foi levado em uma viagem para o local chamado Jerusalém, a Palestina querida. Depois que ele chegou ali, ele ascendeu, subiu aos céus, sallallahu alaihi wasallam. E essa viagem, acompanhado do anjo Gabriel, Jibril alaihi salam. Então Deus Todo-Poderoso o inspirou o que lhe foi revelado e ele lhe impôs as 5 orações diárias: a oração do Dhuhr, do meio do dia, do Asr, da tarde, do Maghrib, do pôr do sol, do Isha, da noite, e do amanhecer, do Fajr. Eram 50. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam continuou pedindo a Deus, ao seu Senhor, uma redução para a sua nação, até que ele fizesse 5. Glorificado seja Deus. Uma recompensa de Deus para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim, tanto que o profeta Muhammad escutou uma voz dizendo: cumpri minha obrigação e aliviei o fardo para os meus servos. Cumpri a minha obrigação e assim eu aliviei o fardo para os meus servos. Sim, de 50 para 5. Então, sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação na noite da grande jornada noturna, e Deus revelou a respeito disso na sua palavra, nobre ao Corão Sagrado. Deus falou: glorificado seja ele que levou o seu servo Muhammad à noite da mesquita sagrada em Meca para Al-Aqsa em Jerusalém, cujos arredores abençoamos. Na Surah Al-Isra, o primeiro versículo. Este é o grande versículo em que Deus Todo-Poderoso explicou a grande jornada noturna. Ele foi levado na viagem de Meca em uma montaria com o nome de Al-Buraq, um animal maior que um burro e menor que uma mula, muito veloz, e o profeta, que a paz esteja sobre ele, estava montado nesse animal junto com o anjo Gabriel. Sim, e cavalgaram até chegar a Jerusalém, na amada Palestina, e ali, naquela mesquita abençoada, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orou lá, junto com todos os profetas e mensageiros. Deus fez todos os profetas e mensageiros estarem ali, um outro milagre, para rezarem junto com o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre todos eles. Então, depois disso, o profeta subiu ao céu, e Gabriel, junto com o profeta, pedindo permissão para ele em cada céu,
para que ele lhe desse permissão. E ele encontrou o primeiro céu. No primeiro céu, encontrou Adão, pai dos seres humanos. Então ele o acolheu e disse: bem-vindo ao profeta justo e filho justo. Então, quando ele chegou ao segundo céu, ele encontrou outro profeta, Jesus, junto com Yahya, João. Os dois primos acolheram e disseram: bem-vindo ao profeta justo, irmão justo. Depois, no terceiro céu, encontrou Yusuf, José, que a paz esteja sobre ele. Ele o acolheu e lhe disse: bem-vindo ao profeta justo e irmão justo. Então ele ascendeu mais ainda ao quarto céu e encontrou lá Idris, Enoque. Então ele o acolheu e disse: bem-vindo ao profeta justo e irmão justo. Depois subiu ao quinto céu. Sim, ao quinto céu encontrou Araão, Harun, que a paz esteja sobre ele. Ele o acolheu e lhe disse: bem-vindo ao profeta justo e irmão justo. Depois subiu ao sexto céu, aonde encontrou Moisés, profeta Musa. Então ele o acolheu e disse: bem-vindo ao profeta justo, irmão justo. Então ele subiu ao sétimo céu. No sétimo céu encontrou Abraão, Ibrahim alayhi salam, o pai dos profetas e mensageiros. Então, ele, sendo um descendente de Abraão, como todos os profetas e mensageiros, Abraão o acolheu e disse: bem-vindo ao profeta justo, filho justo. Assim como Adão disse: bem-vindo ao profeta. Então ele ascendeu, depois disso, ao alto nível, acima dos sétimos céus, e ouviu neles o rangindo das canetas. Ele escutou o rangindo das canetas, com as quais estão escritos ou escrevem o decreto e a predestinação de cada um. Então Deus lhe falou e impôs-lhe as 50 orações diárias, as nossas rezas que a gente reza 5 vezes ao dia. Então ele continuou a pedir a Deus, ao Todo-Poderoso, que a encurtasse até que ele, glorificado seja, as fez 5, por sua graça e benevolência, e elas são a obrigação, que são 5 orações com recompensa de 50. Louvado seja Deus pela sua graça, e Deus abençoe o profeta Muhammad e conceda a paz para ele, e nos dê o sucesso na prática dessas grandes orações, as orações obrigatórias. Queridos irmãos e irmãs, Isra wal Miraj, sim, Isra wal Miraj são eventos significativos na vida do profeta e mensageiro Muhammad, e são mencionados em várias tradições dentro do Islã. Isra refere-se à viagem noturna que o profeta fez de Meca para Jerusalém, onde ele teria rezado com outros profetas. Já a palavra Miraj é a ascensão ao céu, onde ele obteve visões extraordinárias. Ele viu o paraíso, El-Jannah, ele viu o inferno, Jahannam. Durante essa viagem celestial, o profeta teria testemunhado diversas coisas impressionantes, incluindo os diferentes níveis do paraíso, onde os fiéis verdadeiros, os crentes, serão recompensados, e as punições do inferno para aqueles que desobedecem a Deus. Essas visões são frequentemente interpretadas como lições sobre a recompensa e o castigo, enfatizando sim a importância sempre da fé, das boas ações na vida dos muçulmanos. Esses eventos também são importantes, porque segundo a tradição, foi durante o Miraj que Deus, Allah Todo-Poderoso, ordenou, como falamos, as nossas rezas, que nós rezamos diariamente. Então não desperdicem essa grande adoração, a 5 oração para os muçulmanos, um dos pilares da religião.
Sim, a narrativa do Isra wal Miraj serve como um testemunho de força, de fé e de conexão espiritual entre Deus e o seu querido mensageiro profeta. Os principais pontos do Isra wal Miraj, que são eventos significativos na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre os pontos, Isra, a viagem noturna. O profeta de Meca saiu de Meca e foi até Jerusalém montado em um animal chamado Buraq. Isso simboliza, sem dúvida alguma, a capacidade de Deus de transportar seus mensageiros rapidamente a grandes distâncias. Um grande milagre. Al-Masjid al-Aqsa, a mesquita abençoada, a mesquita nobre de Jerusalém. Durante o Isra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou ao local da mesquita al-Aqsa em Jerusalém, onde teve a nobre missão de conduzir uma oração, uma reza em grupo, em congregação com outros profetas. Isso mostra a importância dessa nobre mesquita de Jerusalém e da região toda da Palestina. Al-Miraj, a ascensão ao céu, onde o profeta foi elevado através dos céus em uma jornada espiritual e nobre e milagrosa. Essa parte do evento é fundamental, pois representa a transição do mundo físico para o mundo espiritual. Visões do paraíso e do inferno. Durante o Miraj, o profeta sallallahu alaihi wasallam presenciou o paraíso, Al-Jannah, o inferno, Jahannam, observando as recompensas e punições de almas de acordo com as suas ações na terra. Isso serve como uma lição moral para todos os muçulmanos e muçulmanas. Sim, as 5 orações, as rezas diárias, como o Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha e o Fajr. Um dos aspectos mais significativos do Miraj é que Deus, Allah Todo-Poderoso, fez a recomendação das 5 orações diárias ao nosso nobre e querido profeta sallallahu alaihi wasallam, e assim essas rezas se tornaram um dos pilares principais da religião do Islã. Reconhecimento da grandeza de Allah, de Deus. A experiência foi um testemunho de grandeza de Deus e da importância da devoção e da submissão total a Ele. A eterna mensagem Al-Isra wal Miraj também reafirma a missão do profeta como mensageiro final, o último dos profetas, destacando a entrega da mensagem do Islã para toda a humanidade. Sim, esses pontos, queridos irmãos e irmãs, são centrais para a compreensão do Isra wal Miraj e têm um grande significado espiritual e moral para todos os muçulmanos no mundo inteiro. Devemos entender isso e nos apegarmos, sem dúvida, na fé no nosso Criador e principalmente na conexão que é a nossa oração. A reza é uma conexão entre eu e o meu Senhor. Não desperdicem a reza. Em vários ditos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava da importância da reza para os muçulmanos. Essa reza que ele recebeu quando ele estava ali sobre o 7º céu. Sim, uma vez um homem chegou até o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, e disse: ó profeta de Deus, qual a melhor obra que eu possa praticar? O profeta falou para ele: a primeira coisa para você, ó fulano, as-salatu ala waqtiha, rezar no devido tempo. Não desperdice a sua reza, reze. No outro dito, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: a diferença entre nós, muçulmanos, e eles, os idólatras, os incrédulos, os infiéis, é a reza. Quem deixar ela, perde a fé. Cuidado, não desperdice a sua fé.
ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No outro dito, o profeta falou: a oração é uma conexão entre você e o seu Criador. Ele diz: no momento mais próximo que você está diante do teu Senhor é quando você está prostrado na posição de sujud. Então aproveite esse momento e se esforce, fale com Deus, peça que ali Ele te ouve. Queridos irmãos, não podemos desperdiçar as orações e entender a importância da reza e dessa viagem nobre e milagrosa, al-Isra wal-Miraj. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim, fastaghfiruhu, innahu al-Ghafur Rahim. Supliquem, invoquem a Deus nesse exato momento. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no segundo dia do nobre mês Sha'ban. Logo depois do Sha'ban veio o mês abençoado, o presente para os muçulmanos, conhecido como Ramadã. Sim, Sha'ban, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está entre Rajab, o mês sagrado, e Ramadã, o mês nobre e abençoado. Muitas pessoas negligenciam esse mês. Então ele falou: não negligencie esse mês, pois esse mês é o mês que Deus Todo-Poderoso, as ações e as obras dos seres humanos chegam até Ele. Então faça uma boa ação, uma boa obra, para quando as suas obras chegarem até Deus, serem elevadas e abençoadas. A Aisha radiyallahu anha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz: não há um mês, tirando o Ramadã, com exceção do Ramadã, que o profeta jejuava bastante, que era o Sha'ban. O profeta jejuava bastante nesse mês que nós nos encontramos. E ele falou isso no outro hadith: sim, eu quero que quando a minha ação, a minha obra for elevada até aos céus, eu esteja de jejum. Veja então que o jejum é uma grande obra, uma grande ação. Não é à toa que o profeta falou sallallahu alaihi wasallam: aquele que jejuar um dia no caminho de Deus, fi sabilillah, Deus Todo-Poderoso irá distanciar essa pessoa 70 mil anos do fogo do inferno. Jejuar 2 dias, 140. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: o jejum é tão nobre, que é uma das melhores ações que você pode fazer. Tanto que Deus Todo-Poderoso disse: todas as obras do ser humano é para Ele, exceto o jejum. O jejum é meu. Isso mostra uma exclusividade, mostra que o jejum é especial perante Deus. O jejum é diferente de outras obras, como a reza ou até mesmo a caridade. Você faz caridade, a pessoa que está recebendo está vendo que você que está dando. Você faz a reza, as pessoas estão vendo que você está rezando. Você faz o Hajj, as pessoas estão vendo que você foi para o Hajj. Você faz o Ramadã, o jejum, ninguém está vendo que você está jejuando. Ninguém sabe que você está de jejum, mas Deus sabe. Então o jejum é especial. O profeta falou que Deus diz: esse meu servo, ele larga os seus desejos e as suas vontades.
por minha causa. Então eu irei recompensar com maior recompensa. Então o jejum do Sha'ban, como os sábios falam, além de tudo isso, é uma preparação, como o profeta Muhammad jejuava nesse mês antes do Ramadã, se preparando para entrar no mês do Ramadã. Porque quando entra o Ramadã, muitos de nós, quando começa os primeiros dias do Ramadã, sente fraqueza, dor de cabeça, tontura, porque não estava acostumado a jejuar. Então você vai preparar o teu corpo, jejuando alguns dias do Sha'ban, para quando chegar a Ramadã, você está preparado para jejuar o mês inteiro. E vai ganhar a recompensa, que as suas ações, quando chegarem até Deus, você estava de jejum. O profeta jejuava bastante no mês do Sha'ban, exceto quando ficava bem próximo do Ramadã, ele deixava de jejuar, porque tem proibição de ligar um mês com outro mês em jejum. Quando ficar bem próximo, não precisa jejuar. Aproveite esse mês e vai treinando o seu nafs para receber o Ramadã de portas abertas, de coração aberto, com sinceridade e felicidade dentro do coração. Hoje é o segundo dia desse nobre mês de Sha'ban, o mês que antecede o Ramadã abençoado. Que Deus faça de nós e abençoe para nós o Sha'ban e faça nós presenciarmos e alcançarmos o Ramadã. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم تقبل منا يا رب العالمين أنت على كل شيء قدير اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرنا إخواننا في غزة وفي فلسطين يا رب العالمين أنت على كل شيء قدير اللهم بارك في شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين أنت على كل شيء قدير ó Deus, ó Allah, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Tenha misericórdia de todos nós, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que nos livre do fogo do inferno, livre nossos pais do fogo do inferno, preserve todos nós, abençoe os nossos lares, as nossas mães, as nossas esposas, os nossos filhos, abençoe a nossa comunidade, faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Ó Senhor dos mundos, tenha misericórdia de nossos pais, dê o paraíso mais alto para os nossos pais, faça o túmulo deles serem jardins dos jardins do paraíso. Ó Senhor dos mundos, dê para nós conhecimento benéfico, dê para nós saúde boa, dê para nós obras lícitas, aceitáveis. Ó Senhor dos mundos, livre-nos da obscenidade e do pecado. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Ó Senhor dos mundos, preserve e abençoe nossos irmãos em todos os lugares do mundo. Preserve nossos irmãos na Palestina, na faixa de Gaza. Dê um sucesso para eles e para todos os nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas, abençoe o nosso mês de Sha'ban e faça com que nós alcançamos
o mês do Ramadã, o mês abençoado, praticando com fé e devoção. Wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis salat.